Boa noite, meu povo. Então, eu tentei dar um jeito de melhorar o áudio. Consequentemente, eu vou olhar pra lá às vezes, porque a câmera eu só consigo enxergar ali, não consigo. Eu não sei mexer nessas coisas, resumindo bem. Mas hoje eu vou falar sobre os 12 livros que eu vou ler em 2023, ou que eu vou pretender ler em 2023, coisa que provavelmente eu vou flopar, porque eu sempre flopo nessas listas e provavelmente não vai ser diferente agora. Mas eu nunca faço essas listas e divulgo publicamente. Tô aqui com o celular, que é a minha cola, e até apareceu o Médios aqui. E eu vou ler pra vocês os livros que eu pretendo ler em 2023. Como eu não só consegui selecionar 12, eu consegui selecionar vários, eu vou colocar os 12 como uma prioridade. Os 12 que são os que realmente eu quero muito ler esse ano que vem. Mas eu vou colocar muito mais que 12 e vou botar aqui. Se eu flopar, né, tá tudo bem, que nem o Christian Assunção disse. Mas se eu conseguir, vai ser ótimo. Nos últimos anos nunca consegui mesmo não divulgando. Mas eu sei que muita gente gosta de ver, até pra poder também tirar das listas dos outros alguns livros pra também ler. A maioria dos livros que eu escolhi são livros que eu já tenho aqui em casa. Ou livros que praticamente todos eu tenho. Os que eu não tiver, eu vou falar pra vocês. Então, vamos lá pra lista. O primeiro da lista que eu separei foi o As Avessas, do Joris Karl Huysmans. Eu não sei falar, provavelmente eu pronunciei tudo errado. Mas o cara é francês e ele era de um movimento chamado decantismo, que era uma corrente artística que era baseada principalmente em depressão e ironia. Então, um dos personagens principal desse livro é considerado um dos personagens mais marcantes da literatura até os dias de hoje. Então, provavelmente vai ser muito bom esse livro. E eu me apaixonei pela capa, e é um clássico que quase ninguém fala. A capa está aqui do lado, desse lado, não sei onde eu vou botar. E é isso. Me falem se vocês já leram esse livro, se vocês recomendam. O próximo livro da minha lista de 12 livros é o 15, da Raquel de Queiroz. É uma vergonha pra mim que eu não tenha lido esse livro ainda, porque eu gosto muito da Raquel de Queiroz. E quem não assistiu a entrevista dela no Roda Viva, assista, porque é muito boa. E, poxa, eu lembro, eu com 12 anos, na escola, eu sou de Pernambuco, tá, gente? Eu indo ver a peça, o 15, no teatro de uma escola pública da minha cidade. E foi muito emocionante. E eu sei que esse livro vai falar sobre a seca de 1915. Então tem tudo pra eu gostar muito. Eu gosto muito desses livros que tem essa temática do sertanejo e tudo mais. E, enfim, tem tudo pra eu gostar. Guerra e Paz, do Tolstói. Gente, já faz, 1000 anos que eu falo que eu vou ler Guerra e Paz, do Tolstói, e nunca leio. Desde 2020 que eu falo que eu vou ler e nunca leio. Porque eu já li desde 2021, na verdade. Porque eu já li Ana Karenina e eu gostei. E então eu quero ler Guerra e Paz há muito tempo. Eu já tenho esse livro aqui há um monte de tempo e eu não li ainda. Era pra ter lido esse ano, era pra ter lido ano passado, não li. Então, mais uma vez, Guerra e Paz, do Tolstói está na minha lista de 12 livros para 2023. Agora vamos para o SPQR, uma história da Roma Antiga, da Mari Beard. Esse é um livro de não ficção sobre Roma Antiga. E todo mundo fala que esse livro é diferente de todos os livros de Roma Antiga, porque ele é muito bom, enfim. A Renata, do Em Paradiso, eu acho que fala assim, não, no Instagram dela, eu gosto muito dela. Ela recomenda muito esse livro e eu confio muito no gosto da Renata, então eu tenho tudo pra gostar muito. E esse livro tem uma história engraçada, porque eu ganhei ele de presente da minha mãe no Natal de 2021. E de presente, foi no Natal de 2021 ou 2020? Acho que foi 2020, na verdade. E tava esgotadaço, e toda vez que voltava pra Amazon, voltava mais caro, e eu não conseguia pegar. E, eu consegui pegar um dos últimos exemplares de capa dura dele. Inclusive, nem vende mais em capa dura hoje em dia. Então eu tenho que ler esse livro, não sei porque eu não li ainda. Sabe aqueles livros que a gente fica louco pra comprar e quando finalmente compra, nunca lê. O próximo livro é o Submissão,
do Michael Houellebecq. Eu não sei se fala assim, mas ele é um autor francês. E esse livro, pelo que eu entendi, vai contar a história de um professor que tá na França e ele vai se isolar porque a França tá, tipo, sendo invadida. Um cara do islamismo ganhou a eleição. Eu sei que o Houellebecq vai fazer uma crítica aqui à sociedade francesa atual e tem tudo pra eu gostar desse livro. Só pela sinopse já me ganhou. Eu sempre procuro não saber muito sobre os livros que eu vou ler. Eu sou uma pessoa que eu sou super anti-spoiler, eu odeio saber muito sobre os livros que eu vou ler. Então muitas vezes eu compro um livro que eu nem sei nada sobre o livro. Mas só porque alguém que eu confio indicou, por ser um clássico, eu vou e leio. E vou saber que provavelmente eu vou gostar, porque é clássico, enfim. E esse aqui é um dos casos de que eu tenho praticamente certeza que eu vou gostar. O próximo livro é o Sob o Sol de Satã, do Jorge Bernanos. Cara, esse livro é um dos títulos mais lindos da literatura, na minha opinião. É Sob o Sol de Satã, do Jorge Bernanos. É a coisa mais linda esse título, não sei. Esse título é tão lindo, que desde quando eu ouvi a primeira vez esse título, eu fui atrás desse livro, que foi indicação do professor Rodrigo Gugel. Ele fala muito do Jorge Bernanos. E tem aquele outro livro também, Diário de um Pároco. Eu não sei se é pároco ou pároco, na aldeia. E tem esse, né, que foi lançado uma edição lindíssima pela Sétimo Selo, que é essa que eu vou deixar aqui, que também tá na thumb do vídeo. E tem a da Realizações também, mas essa da Sétimo Selo nova tá muito linda, eu quero essa. Esse eu não tenho aqui em casa. Desses outros que eu citei, é o único que eu não tenho aqui em casa ainda. E tem tudo pra eu amar esse livro. Se eu não me engano, vai ser um padre resolvendo algum mistério, doidaço. Então, provavelmente vai misturar cristianismo com suspense aqui. Se eu não me engano, esse livro também já é considerado um clássico, então tem tudo pra eu gostar. O Processo Maurícios, do Jacob Wasserman, não sei se falar assim. Eu sei que esse também está sendo publicado pela Sétima Selo, ficou um tempão sem edição, eu já tenho ele também aqui em casa. E ele vai ter essa temática do direito na literatura. E normalmente quando temáticas do direito vêm na literatura, tem relação com o Estado, burocracias e autoritarismo do governo. Então provavelmente eu vou gostar desse livro, também não sei muito sobre o que se trata. É uma trilogia. E eu já tenho o primeiro aqui. Se eu gostar, eu pretendo continuar os outros 2 livros. A Sétima Selo já publicou todos. A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, ou Shandy, do Laurence Sterne. Finalmente, né, a Companhia das Letras fez uma nova edição desse livro. E eu tô muito feliz, eu recebi esse livro, também tenho ele aqui em casa. Já era pra eu ter lido esse ano, né, só que eu fiquei adiando aí. E tem tudo pra eu gostar desse livro. Por quê? Porque esse livro foi uma das inspirações de Machado de Assis para escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é talvez o meu clássico favorito da vida. Então, eu amo muito e tem tudo pra gostar. Porque eu gostei muito de Viajar ao Redor do Meu Quarto também, que foi uma das inspirações do Machado de Assis e é desse mesmo estilo de A Vida e as Opiniões. Então, tem tudo pra gostar desse livro. Também aí, um dos que é uma alta aposta. A Inquilina de Wilford Hall, da Anne Bronte, ou Bronte, mas se não me engano fala certo Bronte, eu descobri assistindo a Tatiana Feltrin, e porque eu também falava Bronte. E Os Exilantes é um dos meus livros favoritos, eu amei, eu levei um tombo porque eu tinha um preconceito muito grande com Os Exilantes, Carne e Crepúsculo, e eu amei demais, e essas irmãs são incríveis. Nunca vou esperar que a Emily Bronte morreu cedo e não escreveu mais. Mas é que lendo de Wilford Hall, eu tenho mais vontade de ler do que Jane Eyre. Eu tenho Jane Eyre aqui em casa, só que eu quero ler a Inquilina de Wilford Hall primeiro. E tem uma chance muito grande de gostar se tiver o mesmo estilo gótico de Mortos Vivantes. O próximo livro é uma ficção científica que é Um Cântico para Leibowitz, do Walter M. Miller Jr. Com certeza não é assim que pronuncia, mas tá aqui. Esse livro é publicado pela Aleph. Ele é uma ficção científica que estava esgotada por um bom tempo, mas assim, clássico já, todo mundo fala muito bem, pessoas que eu admiro muito amam esse livro, dizem que é uma das melhores ficções científicas que já leram, então tem tudo para amar esse livro. O próximo é Os Cantos de Canterbury, ou Os Cantos da Cantuária, do Geoffrey, eu não sei como é que fala, Chaucer. Acredito que fala Chaucer, se não for assim, não sei. Eu ganhei esse livro, inclusive, da História 34. Então,
Os Contos de Canterbury tem tudo. Eu não sei se eu falei os contos ou cantos, porque eu tinha escrevido errado, tinha escrevido cantos. Mas é os contos da Cantuária, tá? Eu vou ler na edição da 34, que é a completa, a da Companhia das Letras é incompleta. Não são todos os contos. E assim, classicaço da Idade Média. E também já era pra ter lido há muito tempo. E por fim, não menos importante, o último livro dos 12 livros para 2022 é um livro cristão. Esse livro eu peguei a indicação no canal da Vitória Duso, que é o Jaber Crow, do Wendell Berry. Pelo que eu entendi, pelo que eu li, que eu vi no vlog da Vitória Duso, é tipo um Charles Dickens versão gospel, sabe? E eu tenho muito pé atrás com ficção cristã. Eu gosto muito de ler livro cristão, principalmente depois que eu me converti de verdade. Só que eu gosto mais de ler livros de não ficção, né? Apesar de que eu li Carta de um Diabo a Ser Aprendiz e Amei, que é uma ficção cristã. Mas eu tenho um pé muito atrás, principalmente quando se trata de romance romântico. Eu não gosto de romance romântico, nem cristão, nem não cristão. Eu não tenho a mínima paciência para romance. Mas esse aqui me parece ser um livro de uma pessoa que tem o Jaber Crow, pelo que a Vitória contou no vlog dela. Ele é uma pessoa que ele vai ter idas e vindas com Deus e ele vai passar por muitas coisas que nós passamos na nossa vida cristã, que inclusive eu passei. Então eu fiquei muito interessada na sinopse desse livro, tem tudo para eu gostar. As frases que a Vitória leu do livro foram muito impactantes para mim, então por isso que eu coloquei esse livro na minha lista de 12 livros para 2023. Agora vamos para os livros que eu pretendo ler, mas não são prioridade, assim, tipo, esses 12 são os que eu mais quero ler, né, mas esses outros também quero muito ler, só que não são tão prioridade assim. Então vamos lá. O primeiro que eu quero falar é O Tempo de Migrar para o Norte, da Tayyeb Salih, provavelmente assim. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. E agora eu não lembro, acho que é um homem. Porque se eu não me engano eu achava que era uma mulher e descobri que era um homem depois. Eu sei que eu peguei esse livro na indicação do Yuri, do Livrada, de livros africanos que impactaram muito ele. Então eu coloquei esse livro na minha lista. Eu tenho essa edição, eu tenho a edição da Tag, que não foi relançado pela Record ainda, então eu tenho esse livro aqui já. O próximo livro é O Jovem Torles, não sei como é que fala, do Robert Musil. Esse livro é um livro de língua alemã e a Tatiana Feltrin lançou hoje ou ontem, eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, a resenha de Um Homem Sem Qualidade. Só que eu não quero começar pelo aquele trambolho, então eu vou começar pelo livro super curtinho do Robert Musil, que eu tenho aqui em casa já também, que é O Jovem Torles. E o próximo livro é O Súdito, do Heinrich Mann. É um dos irmãos do Thomas Mann, né? Essa família só tem gente talentosa. E O Súdito saiu pela Editora Mundarel, eu também tenho aqui em casa já. Não sei nada do que se trata, como eu falei pra vocês, eu raramente sei do que se trata dos livros que eu vou ler. Eu só vou na fé mesmo, principalmente quando é clássico. Tem aí tudo pra eu gostar também. Mais um livro alemão aí. Mundo dos Mortos, Otávio Faria, ou Octávio de Faria, eu não sei como é que pronuncia, Otávio de Faria. Esse livro é o primeiro da trilogia, se eu não me engano. Não sei como é o nome da trilogia, mas começa com o Mundo dos Mortos. E é um livro nacional. Essa trilogia nacional foi indicada pelo professor Rodrigo Gel, que é grande influenciador dessa pessoa. E ele falou que é um grande livro nacional esquecido. E eu gosto muito de livro nacional. Pra mim, o Brasil é top 1 em literatura. Eu amo literatura nacional, então não poderia deixar de ter esse livro. Porque o professor Rodrigo Gel normalmente indica coisas certeiras. O próximo livro é o Não Aceite Caramelos de Estranhos, da Andrea Jeftanovic. Se eu não me engano, essa autora é chilena. Eu tenho esse livro aqui há um tempo já também. Desde quando ele lançou pela Mundarel aqui no Brasil. Quando veio com esse nome, Não Aceite Caramelos de Estranhos. Eu fiquei louca pra ler esse livro. Eu sou uma pessoa muito de título, sabe? Não Aceite Caramelos de Estranhos. Esse livro ficou na minha cabeça. E aí eu comprei. Não li, mas é um livro de contos. E eu pretendo ler esse ano, finalmente. É super curtinho, não sei porque que eu tô enrolando. O próximo é o Febeapá, do Stanislau Ponte Preta, que é o pseudônimo aí ou alter ego, não sei o que é exatamente, do Sérgio Porto. Mas esse livro provavelmente vai, até onde eu sei, ele vai tirar uma ondinha aí com o nosso jeitinho brasileiro, com a nossa política, com o Brasil e esse circo que é. E eu fiquei louca pra ler desde então. Então eu já tenho ele aqui também. E é um dos livros que eu tenho muita vontade de ler.
Asfalto Selvagem, do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, esse pernambucano, é maravilhoso, tão escrachado, né? E eu já quero ler esse livro há muito tempo. Também é outro título que eu amo, Asfalto Selvagem. Acho lindo esse título. A Estrela Sobe, do Marcos Rebelo. O Marcos Rebelo é outro autor que o Rodrigo Gel fala muito bem dele. E esse A Estrela Sobe é considerado o magnus opus dele. Magnum opus, né? E tava esgotado. E aí a Record reeditou, tá fazendo edições lindas pro Marcos Rebelo esse ano. Eu recebi essa edição, então também é um dos próximos livros que eu quero ler. O Teatro de Sabá, ou Saba, né? Mas como tá em português, Sabá. O Teatro de Sabá, do Philip Roth. É um dos livros mais famosos do Philip Roth. Eu tenho aqui em casa também, por isso pretendo lê-lo. Não sei nada sobre, mas provavelmente não vai ser coisas muito bonitinhas, né? Considerando o nome aqui do livro. Boca do Inferno, do Otto Lara Rezende. O Otto Lara Rezende, se eu não me engano, ele era amigo do Nelson Rodrigues, né? Até o Nelson Rodrigues tem um livro em homenagem ao Otto Lara Rezende, uma peça. E eu também não sei a respeito do que se trata. Talvez vai falar do... Era o... Como é o nome dele? Do Barroco. Gil Diniz não, Gil Diniz é português. Deixa eu pensar aqui. Gregório de Matos. Eu acredito que vai ser sobre o Gregório de Matos, né? Que era chamado de Boca de Inferno. Tenho certeza? Não tenho. O próximo livro é o Coronel Lobisomem, de Zé Cândido de Carvalho. Esse livro também já tenho aqui em casa. É um clássico brasileiro. Provavelmente vai ser uma coisa bem folclórica, né? Então, deve ser um livro engraçado. O Lucas do Diário de Leitura fala muito bem dele. E tem tudo pra eu gostar. Diários da Susan Sontag, volume 1. Eu gosto muito da Susan Sontag, preciso ler mais coisas dela. E eu tenho aqui o volume 1 do Diários dela. Se eu não me engano, tá super esgotado esse livro. Eu consegui comprar, paguei um rim, mas tenho aqui em casa. O próximo é o Austerlitz, do W.G. Sebald. Tô falando os nomes tudo errado, que vergonha, mas é isso aí. Um dos grandes livros aí contemporâneos do século XX. E o Austerlitz, ele também é um livro de língua alemã. Eu não sei nada do que fala esse livro, mas sei que eu botei na minha lista, porque eu vi numa lista de grandes livros do século XX. Eu falei, quero ler esse livro. Porque esse livro tem tudo pra eu gostar. Deixa eu só ver aqui certinho. É isso mesmo. Sim, esse livro é do século XX. Livro Austerlitz. Não, gente, esse livro não é do século XX, tá? Esse livro é de 2001. Então, não é do século XX. Ignore. Quase, né? Quase, por pouco. Então, comecinho do século XX, do século XXI. Próximo livro que eu vou falar aqui é o Mephisto, do Klaus Mann. Outro livro que eu tenho uma história muito interessante, porque eu tava falando com um amigo meu lá do Paraná, e ele falou, assiste esse filme Mephisto, é um filme antigo, e fala sobre um artista de teatro que convence as pessoas a apoiarem o nazismo. Voltando, e aí esse meu amigo falou pra mim assim, assiste esse filme que é de um artista de teatro que convence as pessoas a apoiarem o nazismo, entendeu? Então ele usa a arte, ele usa a fama pra convencer as pessoas a apoiarem fascínoras, né? Então, assim, nada parecido com a nossa realidade, né? Não é mesmo? Sem comentários. O poder que os artistas, que a grande mídia, que a maioria dos artistas influenciam as pessoas a votarem em que elas quiserem. Então, eu fiquei louca, né, pra assistir o filme. Fui pesquisar, não achava lugar nenhum filme pra assistir. E aí, fui pesquisar pra ler o livro, né? Porque eu descobri, pesquisando sobre o filme, que existia um livro. E não achei que eu também, não tinha pra vender o livro. Nem e-book, nem nada. Aí, tipo assim, não deu um mês que eu falei isso com meu amigo. A Dark Side me lança essa edição linda de Mephisto, com corte vermelho, a ilustração linda, coisa perfeita, do Klaus Mann, que também é outro irmão do Thomas Mann, por isso que eu falei que essa família é tão talentosa. Aí eu falei, quero ler, né, óbvio, já foi pra minha lista de desejos, esse também eu não tenho, mas assim que eu puder eu vou comprar. E Darkseid também não é barato, né, minha gente? Eu só tive uma experiência de leitura no livro da Darkseid, que foi além do livro do Drácula, e eu achei a diagramação bem ruizinha, por isso que eu tive que terminar na edição de e-book da Zahra, porque era aquela leitura que a diagramação era desse tamanho, você lia, e parecia que nunca acabava o livro. E Drácula já não é muito legal, pelo menos eu não gostei, achei bem chatinho, dei 3,5, acho. Então, enfim.
O próximo livro é O Menos Que Um, do Joseph Brodsky. Esse autor é Nobel de Literatura, muito querido aí da Renata, da Paloma Lima. E esse livro, eu paguei um rim nele, minha gente. Esse livro é esgotadíssimo, é edição de sebo. Eu paguei um rim nele na época e não li ainda. É um livro de ensaios do Joseph Brodsky sobre várias coisas. Então eu tenho que ler, né? Porque eu fui pesquisar esse livro hoje na Estante Virtual, tá quase R$200. Então vendendo usado. Não sei se alguma editora vai republicar. O próximo livro é da Carambaia, é o Lasca, do Vladimir Zazubry. Eu comprei essa edição especial Zona da Carambaia, aquele rim que a gente já conhece. E eu me interessei por esse livro por motivo de ele é uma crítica ao comunismo. Então, não tem muito o que dizer, só que isso já é o suficiente para eu querer ler. Guavalovara, do Osman Lins, que é um livro pernambucano, clássico, e dizem que é super difícil. E na época eu comprei. E aí agora eu descobri que tá super difícil de achar esse livro, tá esgotado, você não acha mais para comprar. Então eu tenho um livro raro aqui. Então eu quero muito ler também. Conheci a escrita do Osman Lins. Se eu não me engano, foi ele que escreveu a peça Lisbela e o Prisioneiro. Eu não sabia que era uma peça, porque eu conheci o filme, né? Então, tá aí. Pra quem não sabia, Lisbela e o Prisioneiro era uma peça inicialmente. O próximo é o Mar de Histórias, volume 1, do Paulo Ronen e do Aurélio Buarque de Holanda. E, assim, dois grandes nomes, né? O Paulo Ronen, se não me engano, é húngaro. Eu tenho até a biografia dele aqui pra ler, não li ainda. E o Aurélio Buarque de Holanda se juntaram para fazer esse compilado chamado Mar de Histórias, livros de contos de várias épocas da nossa existência, desde a da Idade Antiga à Idade Contemporânea. E o volume 1 é esse aí que vou botar para vocês, e eu tenho toda a coleção. E quero começar a ler. O próximo é O Sonho e a Fúria, do William Faulkner, que também era para eu ter lido em 2022, não li, então vai ficar para o ano que vem. É um livro que dizem que é difícil, mas eu amo livro difícil, porque me dá trabalho mesmo. E classicaço aí do William Faulkner, nunca li nada do Faulkner, então tem tudo pra eu gostar. A Época da Inocência, da Edith Wharton, também não sei nada sobre, mas me parece um livro que eu vou gostar. Eu acredito que tem um quê de realismo, se tiver um quê de realismo, provavelmente vou gostar muito. O pessoal tem falado muito sobre A Casa da Alegria dela, tem feito muito sucesso, mas A Época da Inocência é o que eu já tenho aqui, então vai pra prioridade. E agora, por fim, não menos importante, as metas de livros cristãos para 2023. Até que tenhamos Roxos, do C.S. Lewis, pelo simples motivo de que esse livro é muito lindo, a temática dele vai ser a releitura de um mito, a releitura do mito do Eros, que é o deus do amor, e eu acredito, do ponto de vista cristão, né, eu acredito que seja essa a sinopse do livro, pelo que eu lembro de ter lido. E eu li recentemente Platão, e Platão fala muito sobre amor, principalmente em Fedro e um Banquete, então vai ser muito interessante ver o que o Lewis vai trazer sobre isso. O próximo livro que eu quero ler, esse eu também não tenho aqui, As Moradas do Castelo Interior, da Santa Teresa d'Ávila. Esse livro também não sei nada sobre, mas a Claire Scorzi, acredito que vai falar assim, indicou no livro dela de leituras cristãs, então eu fiquei muito interessada em ler por conta disso, e tá na minha lista. A Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que eu mostrei no último vídeo de unboxing que eu comprei, e o nome já é autoexplicativo. Cartas à Igreja Acanhada, da Dorothy L. Sayers, que esse título me despertou muito interesse, essa capa lindíssima, né, porque a Thomas Nelson não erra nas capas. Esse projeto gráfico tá lindo. Melhor amiga do C.S. Lewis, eu já expliquei no vídeo anterior que fiz um unboxing de outro livro dela, também quero muito ler. Manso e Humilde, do Dane Ortlund, todo mundo falando desse livro, esse nome já me parece muito incrível, acredito que vai nos ensinar a ter um coração igual ao de Jesus, né, um coração que nos faz ser cristãos de verdade, cristãos nascidos de novo, que não apenas professam a fé, mas que agem por meio da fé, que têm uma vida de um nascido de novo, que os frutos do Espírito estão se manifestando. Liturgia do Ordinário, da Trish Owen, que vai falar sobre como nós podemos ser cristãos até nas pequenas coisas do dia a dia. E O Desespero Humano, do Kierkegaard. Eu não sei falar o nome, mas ele é um filósofo dinamarquês, um dos grandes nomes do existencialismo, talvez o primeiro nome, e ele era cristão, luterano. Então tem tudo para eu gostar também. Aí, algumas metas a mais para o ano de 2023 é terminar de ler Platão. Não sei se eu vou continuar
terminar de ler todos os diálogos de Platão. Mas a meta é essa. Eu queria muito completar toda a edição de Platão da UFPA, que é a coisa mais linda e são as melhores traduções do Brasil. Eu queria ler mais livros da Escolástica também, inclusive o livro Proslógio, do Santo Anselmo de Cantuária. Queria muito ler mais livros da Patrística também. E, quem sabe, ler a Ilíada e mais literatura antiga. Porque eu tenho muita dificuldade com literatura antiga, porque literatura antiga é, em maioria, em poesia. E eu não gosto muito de poesia, eu sou mais da prosa. Então, é muito difícil uma poesia é muito difícil uma poesia me agradar. Então, por isso que eu tenho dificuldade. Mas Ilíada é a meta da vida. Então, tenho muita vontade de ler a Ilíada e a Odisseia, mas é óbvio que eu vou começar com a Ilíada, né? Porque é a ordem cronológica. E queria fazer toda aquela coisa, sabe? Tipo, ler os Trabalhos e os Dias. Como é o nome daquele outro? Que vem antes dos Trabalhos e os Dias? Teogonia, os Trabalhos e os Dias, aí ler Ilíada, Odisseia, Eneida e Divina Comédia. Queria fazer todo o percurso certinho, né? Metamorfoses também, mas como eu disse, eu tenho dificuldade com livros em poesia, então vai ser aos pouquinhos. Gente, eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa, então eu tinha trazido aqui pra mostrar pra vocês a minha edição do Fio da Navalha, do Somerset Maugham, que eu falei que era um dos livros que eu queria ler esse ano, e aqui está. É uma edição que eu comprei em sebo, foi bem baratinha, e eu, por algum motivo, acho essa edição muito linda. Ela é toda velhinha, assim, tem essa cara de clássico, sabe? Eu gostei. Só que quando eu abro, dá vontade de desmaiar, né? Porque a pessoa tem sinusite. Então, é aquele negócio. O próximo livro que eu quero ler também, esse é um livro cristão também, é o 500 anos de reforma, como o protestantismo revolucionou o mundo, liberdade, tolerância e democracia, volume 1, parte 1. Esse livro é do Lucas Banzoli. Gente, esse livro aqui vocês vão encontrar na Amazon. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para quem se interessou em ler. Você compra ele no Clube dos Autores, porque o Lucas, ele é um autor independente. Então, eu tive que comprar independente. Mas o Lucas disponibiliza esse livro gratuitamente em PDF para você ver como ele é. Gente boa. E o Lucas, assim, eu não sei se ele vai ver esse vídeo um dia, mas ele foi uma pessoa muito importante para mim na minha trajetória cristã. Ele é mestre em teologia e várias outras coisas aqui, formado em história. E ele me tirou muitas dúvidas acerca da história da igreja, sobre a questão do protestantismo, catolicismo, coisas que estão falando por aí que não são tão verdades. E esse livro eu não poderia deixar de comprar e ajudar o Lucas. Mesmo ele colocando tudo de graça, eu fiz questão de comprar físico e eu não vejo a hora de ler, porque eu já amo os artigos dele no blog dele, Heresias Católicas. Ele tem vários blogs, Apologética Cristã, entre outros. Então eu queria muito ler esse livro. Está aqui. Lucas, lerei seu livro, independente de você assistir ou não. E é isso. Agora sim, terminei. E é isso, gente. Essas são algumas das minhas metas para 2023. E depois eu volto aqui, talvez no meio do ano, no final do ano de 2023, pra dizer que eu flopei, porque provavelmente eu vou flopar mesmo. Mas fica aí, espero que vocês se inspirem na minha lista. Eu provavelmente esqueci vários livros, que eu só vou lembrar depois que eu já tiver feito o vídeo. Mas é isso. E eu não peguei os livros pra mostrar pra vocês, porque a maioria dos meus livros fica espalhado pela minha casa. Uns ficam no guarda-roupa, outros ficam em cima da mesa. Uma bagunça pra pegar um sacrifício. Então, pra eu pegar vários livros pra botar aqui no vídeo ia ser muito difícil, ia causar uma bagunça, então eu prefiro botar a imagem ao lado. Mas a maioria dos livros, como eu falei, eu já tenho aqui. Então, justamente por isso que eu botei eles nessa lista, pra eu não ter que comprar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Meus amigos que estejam assistindo esse vídeo saibam que eu quero ganhar livros, eu não quero ganhar roupa, eu não quero ganhar maquiagem, eu não quero ganhar nessas coisas que eu não uso. Vocês sabem o que é que eu gosto de ganhar livro. Então, me dei livro de aniversário, de Natal. E é isso aí. E eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra quem quiser seguir meu Instagram. E só isso mesmo, minha gente. Falou, é nóis.